A paz a todos, os irmãos, Academia da Fé, fogo alto e óleo puro, na graça e na bênção do Senhor. Hoje estou aqui para trazer uma palavra para vocês, para que Deus traga luz neste momento em que estamos vivendo de epidemia, chamada coronavírus, e uma pandemia em todo o mundo. Essa palavra hoje é a palavra que nós mais pronunciamos durante os dias. Nós estamos em quarentenas dentro dos nossos lares, impedido até de ir à igreja, e os cultos são realmente pelos meios sociais, pelas lives que estamos fazendo, ouvindo e levando a palavra de Deus. Quero falar um pouco sobre a fé. Jesus, ele expressou uma palavra sobre fé muito interessante. Paulo, também o escritor de Hebreus, Pedro, João, esses profetas, esses apóstolos, escreveram muito sobre a fé. O livro de Hebreus, então, ele traz uma explanação da fé no capítulo 11, que é fenomenal. O versículo já abre dizendo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. Pedro escreveu dizendo que a fé é fundamento de revelações. João escreveu dizendo que a fé é fundamento de verdades. Paulo escreveu mostrando que é fundamentos de dons, de ministério, de organização. Então cada um escreveu algo assim muito fenomenal sobre a fé. Mas quando Jesus dava uma aula aos discípulos, no capítulo aqui 17 de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 1, Jesus está dando uma instrução, ele chama os discípulos e começa a instruir. No verso 3, ele chama os discípulos para se cautelar e as coisas que contagiam, que contaminam, e ter uma presença de prudência, de cuidado sobre todas as coisas. Ensinou sobre o perdão. E ele disse, olha, se alguém pecar contra você, vir até você, você perdoa. E Pedro certamente indagou, porque Jesus falou até 7 vezes, Jesus então estendeu e disse, olha, até 70 vezes 7. Quantas vezes pecar o dia e vir, você perdoa. Parece que naquele momento a fé, ela passou por uma crise dentro do ambiente dos discípulos. Parece que eles não conseguiram entender aquela palavra sobre o perdão de que Jesus ensinava. E que como seria uma pessoa pecar 7 vezes ao dia, vem a mim, eu perdoo e libero ele. 70 vezes 7 ao dia, eu perdoo e libero ele. Então Pedro certamente olhou e indagou no versículo 5, diz assim, então disseram os apóstolos, parece que unânime todos eles, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então parece que a fé que cura um câncer, ela é inferior à fé que perdoa. A fé que faz um paralítico andar, ela é inferior à fé que perdoa. Porque os discípulos estavam acostumados a ver leprosos curados, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos andando e até mortos ressuscitando. E de repente eles lá abrem a boca para dizer isto, Jesus andando sobre água, travando o vento, tempestade. A fé até ali vai numa lógica absurda, rebentando cadeias, grilhões. Mas quando Jesus abre a palavra e diz perdoar, ele dizem aumenta a nossa fé. Então parece que para a fé de adquirir relacionamento, de adquirir compreensão, adquirir facilidade de absolver a maldade da pessoa e perdoar a pessoa, liberar a pessoa para ter vida, parece que a fé que promove os milagres não é suficiente. Há um grito, aumente a nossa fé. Por isso eu quero usar como tema nessa palavra assim, a fé gera o que precisamos. A fé gera o que eu preciso. Então Jesus olha para os discípulos e diz uma palavra interessante.
No verso 6, respondeu-lhe Jesus: se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha que coisa. Então Jesus, ele não coloca a fé como um fundamento de construção, como Paulo, como o escritor de Hebreus colocou, mas ele coloca a fé como uma semente, uma cultura, porque um grão, uma semente, dentro daquele grão, dentro daquela semente tem uma cultura, e a cultura é dela, ela vai gerar o que está culturado nela. Não adianta pegar a semente da mostarda e plantar e dizer eu vou colher uma maçã. A cultura que está dentro da mostarda não gera maçã. Não adianta pegar a semente da maçã e plantar e dizer eu vou colher uma pera. Não vai, porque a cultura que está na semente da maçã não gera pera, ela gera maçã. Então Jesus está dizendo, se você tiver uma fé como um grão, como uma semente, que você vai semear naquilo que você quer, naquilo que você propõe receber, então é isso que a fé vai gerar. A fé gera o que eu preciso. Se você acha que há uma fragilidade para você perdoar, parece que é isso que Jesus queria dizer, então você semeia a fé sobre o perdão. E você vai perdoar porque a fé vai te elevar a ter um entendimento do coração de Deus, e você vai achar nas entranhas de Deus a palavra misericórdia. Perdoar é agir por misericórdia. Porque misericórdia é o amor em ação, é o amor ativo. E misericórdia também nos traz uma conotação de que eu não recebo o que eu mereço. Então, de repente, a pessoa te fez mal, te humilhou, te pisou, ela merece o quê? Ser punido por você. Mas você, com o coração, com a semente, produzindo a cultura do perdão, ela gera a misericórdia. Você vai olhar para aquela pessoa e dizer, ela merece castigo, ela merece meu ódio, ela merece as minhas cobranças, mas a misericórdia não deixa ela receber o que merece. E a misericórdia gera graça, que é dar aquilo que a pessoa não merece. Ela não merece, mas eu dou o perdão. Eu libero o perdão por causa da graça e da misericórdia que é promovida pela semente da fé. Então, a gente vive no momento, dentro do país brasileiro, numa crise total, numa crise epidêmica. Essa crise ela se estende ao social, ao econômico, à área da saúde, relacionamentos. A gente vê o que está acontecendo no nosso Planalto brasileiro, né? As dificuldades de diálogo, de compreensão, de ajustar as coisas, de legalizar as leis, né? O poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, completamente desorganizado. Mas, por outro lado, nós temos um presidente hoje que confessa, conhecereis a verdade vos libertará. Então há uma esperança. E o que a minha fé tem que gerar é essa esperança. Que o choro dura uma noite, como o Salmo 30, verso 5. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Então a fé tem que gerar essa esperança dentro de mim. Essa convicção de que passará os céus e a terra, porém o que Deus prometeu não passará. Deus prometeu a tua família ser salva, então Deus vai salvar tu e a tua casa. Deus prometeu que a maldição não invade a tua casa, a maldição não invadirá a tua casa. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, como está escrito no Salmo 91, 10. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma, maldição nenhuma chegará à tua tenda. A fé, ela tem que gerar aquilo que eu preciso, porque é uma cultura. Então Jesus está falando de uma cultura, se tiver fé como um grão de mostarda. Está dizendo a fé tem uma cultura dentro dela. Como a semente tem a sua cultura, e ela produz a cultura dela, ela não vai produzir
a cultura da outra fruta, outra espécie. Não, ela vai culturar o que é dentro dela. O que está dentro de você hoje? Qual é a proposta que você tem hoje, você que está me ouvindo? Nós estamos num momento difícil, caótico, não só nacional, mas em todas as culturas mundiais. Nós estamos debaixo de uma crise na área da saúde violenta e uma crise que gera descontentamento econômico em todo o planeta Terra. Ninguém vai sair ileso disso, nenhuma nação. Agora, o Brasil é um país que está na maior crise política. Hoje nós estamos numa crise política, social, econômica gravíssima, que vai agravar ainda pior a doença do coronavírus, porque justamente pelo problema da discórdia e da desunião. Então, se eu tenho fé, a fé vai gerar o que eu preciso. Eu, Paulo Canuto, hoje preciso que Deus olhe para o Brasil e amenize a crise no Planalto brasileiro. A minha oração todos os dias é para Deus destruir a força de principado. Eu estou culturando a minha fé em cima de Brasília, para que o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo se unam, não em concordância total, mas se una pelo projeto para resgatar o Brasil da crise econômica, da crise social, da crise financeira, da crise da saúde, restaurar o Brasil dessas crises de relacionamento nos ambientes empresarial, em tudo. A minha fé hoje, ela volta para Brasília e eu gero pela minha fé uma mudança de comportamento no Planalto brasileiro. Hoje eu olho para a minha casa e oro pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo neto, para que Deus proteja completamente, gere uma proteção e uma provisão onde o coronavírus não cause um dano maior e letal, porque a minha fé está fundamentada nisso que Jesus falou. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, transporta-te ao mar, e ela te obedecerá. Qual é o problema que você está enfrentando? Há uma cultura dentro da sua fé. O que você quer culturar dentro da sua fé? O que você está culturando hoje? Qual é a cultura da expectativa que você tem para hoje, para esses dias de epidemia, de isolamento, de quarentena? Qual é a tua expectativa hoje para o amanhã chegar de uma maneira menos agressiva, menos destrutiva, menos coisa ruim dentro da gente? A fé, como o Hebreu diz, é o firme fundamento, no capítulo 11, verso 1, é o firme fundamento das coisas que se espera, prova daquilo que não se vê. Pedro escreve e diz que a fé é o fundamento da revelação. Nos revela a grandeza de Cristo, nos revela a perspectiva que temos em Jesus Cristo. Então aqui era pelo perdão, e Jesus estava dizendo, se você culturar o perdão, você vai obter o perdão para distribuí-lo à pessoa que precisa. Veja bem, gente, quando a gente olha para esse capítulo, a gente vê algo fenomenal. Porque a fé se transforma numa semente. E essa semente gera o que está dentro dela. Então ele está dizendo, se eu creio assim, eu vou gerar o que está dentro de mim, a cultura da minha fé. Então chegou a hora da gente enfrentar todos os devaneios da nossa vida, todos os fantasmas, todos os problemas, pegar esse momento difícil, caótico em torno do planeta Terra, principalmente na pátria brasileira. Glória a Deus que temos um presidente que crê em Jesus, que confessa o caminho, a verdade e a vida, que tem como slogan, conhecereis a verdade vos libertará. Pegar esta fé aqui, culturar ela,
dentro daquilo que a gente precisa. Você que é empresário, né? Hoje aqui dentro da igreja, aí congregando dentro do campo ministerial, Academia da Fé, pastoreada e presidida pelo pastor e um grande apóstolo que eu conheço, que eu considero, Hélio Peixoto, né? Sua esposa, a pastora Deise. Eu considero essa família de homens e mulheres cheios de fé, e que tem uma fé que gera o milagre que eles precisam. Agora, se eu, junto com vocês, unir a nossa fé para gerar um milagre maior dentro do campo, né, dentro do campo Academia da Fé, a gente vai gerar o sobrenatural e construir o futuro. Quando toda essa epidemia, pandemia passar, a gente sai ileso, as empresas crescerão, né? Não faltará trabalho, as portas de emprego se abrirão, porque a minha fé gera o que eu preciso. A fé gera o que precisamos. A fé gera o que precisamos. Então, neste momento, Jesus está dando uma aula. É hora de abrir o coração, deixar a fé fluir dentro da gente. É como a gente olhar lá para trás, ver Abraão, né, que age de uma maneira profética e profunda sobre a fé e se move de um modo muito singular sobre a fé em vários aspectos da vida de Abraão. Se movia pela fé e hoje ele é o pai na fé de todos nós. E nós somos herdeiros desta fé que construiu Abraão. Quando a gente olha Abraão numa fé da juventude, entrando, metendo peito, vazando todas as coisas, depois a gente vê Abraão na fé da maturidade, já mais calmo, mais sossegado, mais estável, mais maduro, mais convicto, sabendo que Deus queria, com 100 anos, gerando Isaac, transformando as coisas de Deus. E depois a gente vê Abraão na fé da velhice, agora já velho, Isaac com a idade já, Deus pede para ser sacrificado e Abraão vai numa fé, não só numa fé da juventude, não só numa fé da maturidade, mas numa fé da velhice. E quando lhe é questionado pelo próprio filho, ele olha para o filho e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Quando o filho diz: pai, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, mas não vejo o cordeiro. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Então é isso aqui. Dentro dele, a fé já tinha gerado o cordeiro, porque a fé estava semeada no cordeiro. A fé estava semeada na esperança de que o cordeiro surgiria. De uma maneira ou de outra, esse cordeiro chegaria. E Deus permite a Abraão amarrar Isaac, colocar sobre a lenha, preparar para o holocausto, levantar o cutelo, e quando ele vai descer o cutelo, a voz vem e desce do céu e diz: Abraão, não faça isso. E Abraão olha por cima dos ombros e vê um cordeiro, embaraçado pelo chifre entre os arbustos. E ali era a hora de Abraão, tirou o filho do altar, pegou o cordeiro e colocou ali. Deus proverá a solução. Deus proverá aquilo que eu preciso, mas eu preciso me mover pela fé. Então, quando a Bíblia está dizendo fé como um grão de mostarda, não está dizendo fé do tamanho do grão da mostarda. Uma fé pequena, sem motivação, sem atividade. Aqui Jesus não está falando de uma fé grande, de uma fé pequena, de uma fé meia fé. Não, aqui ele está dizendo de uma cultura, se tiver de fé como um grão. Olha só, se você pegar o grão de uma semente, seja qualquer, e deixar em cima do ambiente, de um ambiente onde o clima favorece ela, ela vai ficar ali o resto da vida, não vai produzir nada. Mas se você pegar aquela semente e plantar, ela vai vencer. E é interessante que Jesus está falando de uma fé tamanho do grão de mostarda. Quando você planta uma semente, para onde ela cresce primeiro? Para baixo. Então, aonde a fé rompe? Nas trevas. A fé rompe no meio da tempestade.
A fé rompe no meio da luta, ela não é pequena, ela precisa ser plantada, ela tem vida dentro dela. Então ela vai romper para baixo, até que um dia ela rompe para cima. Quando ela vem, desponta aqui em cima e brota um raminho, quer dizer, a fé, a gente costuma ouvir que o agricultor diz, a semente vingou, ou seja, a semente brotou. Mas antes daquela semente brotar, vingar, subir para a luz, ela mergulhou nas trevas. Ela foi buscar os ingredientes da terra que favorecia ela dar o seu fruto. É assim, é nas trevas, que a gente vai buscar os ingredientes, os sais minerais, vai buscar os elementos químicos da terra, vai buscar todo elemento químico e de repente ela vem aqui para cima. Quando ela chega aqui em cima, ela já tem um caulezinho, já tem um tronquinho, já tem suas raízes. E agora ela vai começar a emanar sua seiva. E a seiva vai fazer crescer aquilo ali. E a seiva, de repente, estende os ramos e brota uma flor, e a flor se transforma no fruto. É assim, a fé, o que eu preciso, a fé gera. A fé gera o que eu preciso. A fé gera o que precisamos. Então você precisa do quê? Planta, busca os nutrientes da palavra, as promessas, as profecias, as revelações, as verdades ouvidas. Busque dentro daquilo que Deus te falou, daquilo que Deus te profetizou, daquilo que Deus te revelou, daquilo que Deus te deu por sonho. Planta ali, planta, porque mesmo nas trevas ela vai vencer, e dentro das trevas ela vai buscar nutrientes. Nós estamos numa treva de doença no Brasil, é terrível, que a gente vê pela televisão, covas abertas, montoado de corpos, dentro de hospitais, em corredor de hospitais, dentro de cemitério, pelas ruas do mundo inteiro. Quando a gente olha os contêineres chegando em forma de frigorífico para armazenar corpos, famílias chorando por não poder enterrar seus mortos. Gente, nós estamos debaixo de uma calamidade, mas a nossa fé é suficiente para gerar um novo tempo e sair desta crise, buscar do fundo desta terra nutriente capaz de, quando tudo passar, eu brotarei meu ramo e crescerei em forma de saúde, em forma de prosperidade, em forma de vitória. Porque o ser humano, gente, é isto: ser humano nasce, ser humano cresce, e é por aí. O ser humano, ele nasce, ele cresce, ele produz e ele morre. O ser humano é isso: nasceu, cresceu, produziu, morreu. Mas a fé que a gente tem, até a morte após ela, está gerado dentro de mim, que o dia que eu morrer, eu morarei na glória com Deus. Então há uma cultura que eu não vou morrer, eu vou viver eternamente com Deus, no ambiente que Ele construiu para mim e para você viver na eternidade. Então que Deus possa iluminar nossos corações e obter da palavra a fé. O que eu preciso, ela gera. A fé gera o que eu preciso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, em nome de Jesus. Amém, amém.